Bom dia, boa tarde já, né, a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar aqui palestrando para vocês. Obrigada, Fernando, Seabra, pelo convite. E eu vou estar aqui falando para vocês sobre como a gente pode vender mais trabalhando a emoção do cliente. E a gente vai ter ali o Rodney pintando um quadro, trazendo o tema da nossa palestra para trazer aí uma interação, tá bom? Como nós estamos em poucos, pessoal, vamos aproveitar. Quem quiser interagir, pode. Comigo não tem problema. Tá bom? Acho que a gente pode criar um diálogo aqui que fica sempre mais interessante. Então, como que a gente pode emocionar o cliente e vender mais? Estou apresentando a Mardegan Consultoria. Nós somos uma consultoria voltada para o desenvolvimento estratégico de área comercial e atendimento ao cliente. E a gente tem um posicionamento junto ao mundo, onde a gente é signatário da rede global da ONU, onde a gente defende alguns posicionamentos. A gente é a única empresa de treinamento em vendas que é signatária do Pacto Global. E aqui, os ODS que a gente defende, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, como saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico e igualdade étnico-racial. Falando um pouquinho de mim, eu tenho aí quase 3 décadas de área comercial, já são 30 anos, trabalhando com varejo de luxo, enfim. Tenho 3 best-sellers, que são esses 3 livros aqui da direita, que depois eu vou estar no stand da Editora Gente. Quem quiser adquirir, eu vou autografar, vou estar por ali. E meu primeiro, que foi publicado na Alemanha. E o Vendas, já publicado aqui no Brasil e Portugal. Vou passar essa parte que fica... Opa! Então, para a gente ir direto, né? Como que a gente encanta o nosso cliente? Como que a gente faz o cliente pagar pelo que vale o nosso produto? Né? Por que as pessoas pagam mais caro para comprar de certos vendedores? Esse é o ponto. Porque sempre que eu chego para dar treinamento, as pessoas trazem para mim que o maior motivo que elas perdem cliente é por preço. Quando, na verdade, as pesquisas mostram que somente 9% das vendas são perdidas por valor. O resto é perdido por outros motivos diversos. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Qual é a marca preferida de vocês? Alguém quer falar? Apple? Google? Quem mais? A sua? Ótimo! Qual que é a sua? Como que chama a confeitaria? Seu Doce, isso aí. Então, quando a gente pensa em marca, provavelmente vocês não pensaram em nenhuma marca por preço. Não foi o valor barato que fez com que vocês escolhessem essa marca. E aqui eu tenho alguns indicadores de relacionamento. Então, as pessoas tendem a se relacionar com a marca 71% por valor e propósito. Então, os consumidores querem interagir com marcas que defendam os mesmos valores. E aí a gente tem a geração Z e Alpha, que muitas vezes as pessoas da minha geração têm dificuldade de se conectar. E essa dificuldade de se conectar acontece justamente por isso, porque eles não entendem como funciona essa geração. E essa geração se conecta muito com a marca pelo valor que ela defende. Né? 83% defendem marcas que trazem, de alguma forma, um impacto social. 61% experimentam marcas que defendem alguma causa, seja ela ambiental, seja ela social, enfim. E outro grande motivo de relacionamento é a experiência emocional e a fidelidade. Então, a gente tem aqui 68% permanecendo fiéis, mesmo tendo aumento de preço, né, se ele está conectado com uma experiência de fato memorável. 82% trazem a questão do bom atendimento como índice de fidelização e 57% abandonam as marcas por causa de uma má experiência. E outros 2 pontos são a personalização e conexão humana. Então, 79% são leais às marcas que demonstram cuidado com o cliente. E aqui a gente tem vários cases, né? Um deles é o Boticário, que antes do Dia das Mães mandou um e-mail para as clientes perguntando se o Dia das Mães era um momento feliz ou trazia alguma memória triste. E a pessoa que respondeu que tinha alguma memória triste, por exemplo, quem já perdeu a sua mãe, eles não mandaram a campanha de promoção de Dia das Mães. Isso é cuidar do seu cliente. Né? Depois, confiança e privacidade. Hoje, na era digital, as pessoas estão muito preocupadas para quem elas dão os seus dados. Então, quanto mais transparente a gente for, maior tendência da gente manter esse cliente. E aí,
O que significa tudo isso, né? Flávia, você começou uma palestra cheia de dados. Por quê? Porque a gente precisa entender que o que vai fazer com que o nosso cliente decida pelo nosso produto ou a nossa marca é a emoção e o propósito que a gente possui. Então, Flávia, eu sou uma empresa pequena. É importante que você tenha essa clareza, né, do que você faz, por que você faz, para quem você faz, e trazer sempre uma experiência memorável. É importante que vocês gerem valor na experiência, que é esse exemplo, por exemplo, que eu dei do Boticário. Aí a gente tem a questão da confiança, trazendo relacionamento. Então, como que eu crio esse elo com o meu consumidor e causas e impactos na sociedade, no ambiente, vão trazer nova audiência, né? Então, as pessoas, como eu disse para vocês, estão procurando, principalmente os mais jovens. Lembrando que, segundo a pesquisa WGSN, daqui 3 anos, 50% dos nossos consumidores será a geração Z e Alfa. Então, se eu não aprender a me comunicar com essa geração, eu vou perder metade dos meus clientes. Então, como que a gente cria uma experiência memorável? Beleza, Flá, a gente tem esses índices, a gente tem esses dados, mas como que eu faço? Porque todo mundo fala, né, experiência memorável, mas o que é isso? Né? E o que eu vou trazer para vocês está aqui no meu best-seller, que é o livro Venda, Ciência e Intuição, que a gente lançou ano passado, que entrou logo em novembro na lista dos mais vendidos, e é fruto de pesquisa de 28 anos. Eu entrei na área comercial muito nova, né? Eu já estava formada em edificações e design de interiores, quando eu entrei para a área comercial no mercado de luxo, né? De varejo, de decoração, e ali eu fui desenvolvendo e entendendo o que fazia eu vender. Porque quando eu entrei na área comercial, eu não vinha de uma família de área comercial. Minha mãe era executiva, na família tem médico, tem advogado, né? Não tem comerciante. E eu decidi ir. E foi interessante que quando eu decidi, minha mãe perguntou assim para mim, que eu arrumei emprego, cheguei em casa feliz da vida. Ela falou, legal, você sabe vender? Pergunta que ela me falou. Eu falei, claro que sei, né? Sei falar com o cliente, meu projeto é lindo. O que é negociar? Eu falei, sou boa em matemática. Eu falei, isso deve ser fácil. Né? E fui. E logo na primeira semana eu percebi que eu não sabia vender. Eu falei, agora esse negócio vai ter que dar certo, porque eu falei que eu sabia. E eu fui entendendo quais atividades eu desenvolvia que fazia com que eu conquistasse o coração do meu cliente. Porque se eu com 19 anos tinha 2 diplomas e cara de menina, eu falava, por que o cliente vai dar o dinheiro dele para mim? Né? Então eu tenho que ser, primeiramente, a mais conhecedora do meu mercado. E fazer com que ele queira comprar. Porque se eu tivesse que vender, eu não sabia. Então, todo o meu trabalho era para despertar desejo. Porque se ele quisesse, eu não tinha que negociar, porque eu tinha pânico de negociar. E aí eu fui entendendo como isso funcionava, até que eu cheguei no meu mestrado, depois de 18 anos, e consolidei toda essa pesquisa. Então, essa pesquisa foi feita com mais de 3.000 clientes, enquanto eu era vendedora. Depois, como gerente, eu parei de contar. E eu tenho ali toda a relação do porquê eu vendi e porquê eu perdi. Todos. E aí eu cheguei nessa lógica que eu vou trazer para vocês. Tá? Então, primeiramente, se eu quero conquistar o meu cliente, eu preciso ter uma proposta de valor clara. As pessoas falam, a marca tem que ter propósito. Mas o que é propósito? As pessoas não falam, é algo muito abstrato. Né? Então, como que a gente constrói essa proposta que vai fazer com que você se diferencie do seu cliente? Porque muitas vezes em treinamentos, palestras, eu pergunto, por que eu vou comprar com você e não vou comprar com ela? E as pessoas não sabem me responder. Os donos das empresas não sabem. Eu dou muita mentoria para empresário. E eu faço essa pergunta e eu recebo um silêncio. Então, primeiramente, para a gente construir uma marca, e esse é um slide, assim, quem quiser fotografar é bom que tenha, né? E quem fotografar, né, a gente me marca depois, no Mardegan TR, né? Que aqui a gente tem o quê? Primeiramente, eu preciso entender para quem eu faço. Quem que é o meu cliente? Quem que eu quero atingir? Porque uma comunicação feita para todo mundo não atinge ninguém. Então, eu preciso estar muito certa do para quem. E depois que eu entender quem é esse quem, eu preciso ir ali. Entender quais atividades do cliente que eu executo. Então, por exemplo, qual que é o seu nome da confeitaria? Maria Eduarda. Né? Que tarefas que ela faz para o cliente dela? Você está fazendo com que o seu cliente ganhe tempo, ele não precisa ir no mercado, você está produzindo, você está, né, sendo responsável por tudo. Porque a gente faz um bolo em casa, uma confeitaria, depois fica aquela cozinha para limpar. Né? Então, o que você está fazendo? Você está dando tempo para o seu cliente. Então, eu preciso entender muito bem que atividades eu faço, quais são as dificuldades dessa pessoa. E aqui eu estou falando dor, gente, num sentido mais profundo.
Qual que é a angústia? O que essa pessoa tem medo? O que impediria ela de comprar o meu produto? O que impede essa pessoa de comprar o meu produto? Precisa estar claro. E entender quais os ganhos que essa pessoa espera ao comprar com vocês. Que ganho que eu espero? É performance, é qualidade, é status? O que faz esse meu cliente querer comprar comigo? E a partir daquela esfera, eu venho para essa esfera, que é entender quais criadores de ganho eu posso desenvolver para o meu produto, que vai encantar esse cliente, mediante ao que ele espera. Porque muitas vezes, o que as empresas fazem? Elas olham para o que elas querem vender, desenham um produto e tentam colocar ele no mercado. Quando, na verdade, eu preciso entender para quem, o que ele espera e depois desenhar o meu produto. Né? Dentro do que vai fazer ele ter a percepção de ganho e a percepção de analgésico. O que é essa percepção? São atividades, atitudes, características que vão minimizar as dores que podem impedir esse cliente de comprar. Ou seja, qualquer objeção que apareça. Né? E aqui, no final, no 8, a gente tem que chegar no nosso grande diferencial. Né? Então, qual que é a minha proposta de valor? Eu cuido das pessoas para que elas deem resultado. Esse é meu treinamento. Eu não vou na força com a minha equipe de vendas, né? Porque a equipe de vendas é a que mais sofre burnout no Brasil. É a equipe que tem, em média, no varejo, 70% de turnover. Índice muito alto. Então, Flá, por que você consegue o resultado que você consegue? Porque eu cuido das pessoas. É isso que eu faço. E a partir disso, o resultado vem. Né? E, entendendo isso, eu preciso entender como que eu vou me colocar no cliente de uma forma assertiva. Flá, eu estou indo para uma reunião. O que eu faço para conquistar esse cliente? E aqui está a minha lógica. Né? Porque no livro eu trago, vendas é ciência ou é intuição? A maioria das pessoas me fala intuição, mas na verdade é ciência. Vendas é lógico, não é um processo intuitivo. É claro que a intuição pode me ajudar na percepção e leitura do outro. Mas se eu não tiver um raciocínio lógico, e entender esse processo, eu não consigo efetuar minha venda. E agora que eu vou apresentar para vocês, eu vou pedir para vocês irem pensando nos clientes que vocês atenderam e venderam. Vocês vão ver que vocês executaram isso daqui. Muito inconscientemente. Então, o que eu estou dando para vocês é ferramenta para quê? Que vocês conscientemente saibam como despertar o desejo e fazer com que o cliente compre. Né? Eu não vou mostrar para vocês técnica manipulativa, que não é a minha praia. Eu acho que isso não funciona mais, enfim. Né? Então, é como que eu vou usar isso para despertar o desejo e vender. Então, primeiramente, eu preciso entender quem é o meu cliente. Então, a gente fez todo aquele trabalho de proposta de valor, entendeu quem ele é, e eu tive, de alguma forma, algum contato com essa pessoa. Então, ou eu recebi um lead, ou eu recebi um contato para uma reunião, e eu preciso me preparar. Então, quem é? Como que eu vou abordar essa pessoa? Né? E isso é muito importante. Então, para vocês terem um caso engraçado, né? Eu, no meu escritório, eu tenho uma cachorra, né? E ela vai trabalhar comigo. Todo dia ela vai para o escritório, meus clientes conhecem, e cliente que sabe disso leva cachorro no meu escritório também, que está tudo certo. A gente tem um ambiente muito familiar. E eu me preparei para uma reunião para receber um rapaz. E tudo bem. Quando esse rapaz chega, ele chega com 2 senhores extremamente formais, que poderiam ser meus pais, me chamando de senhora. Vocês imaginam o nível de formalidade. E conversa vai, conversa vem. Né? É claro que eu soube conduzir ali o momento, fiz um quebra-gelo, porque eu abri a porta do meu escritório com a cachorra no colo. Então, vocês imaginam. Dei esse quebra-gelo, e quando eu fui entender posteriormente, eu estava com um assessor de marketing que trabalhou na campanha do Ronald Reagan no meu escritório. E eu não sabia. E eu atendi ele com a cachorra no colo. Né? Se eu soubesse, talvez eu tivesse preparado diferente a minha reunião, ou isso foi o que fez sucesso a minha reunião também. Também eu não sei. Né? Pode ser que esse ambiente mais familiar tenha deixado ele confortável, mas a gente precisa saber quem a gente está atendendo. Né? Para quê? Para eu criar uma relação de confiança logo no começo desse atendimento, para conseguir descobrir tudo que eu preciso para montar uma proposta de excelência. E quando eu falo descobrir, as pessoas falam, Flá, eu sou bom de briefing. Isso é fácil para mim. Eu falo, que perguntas você faz no bom briefing? E quando eu vejo, as pessoas estão fazendo simplesmente perguntas técnicas em relação ao seu produto. Né? Se eu sou, enfim, não sei, alguém quer falar a profissão aí para mim, para eu ajudar? O que vocês quiserem, gente. Eu sou uma assessora de imprensa.
e eu vou para uma reunião com o meu cliente. Eu preciso saber quem é esse cliente, o que ele precisa, o que ele espera. Né? Questões técnicas, objetivos, ok. Mas e as questões emocionais? O que vai fazer esse cliente comprar? Que é o que no meu livro eu chamo de ponto emocional principal, né? Ou PEP. Né? Então, eu preciso fazer as perguntas técnicas, eu preciso fazer as perguntas emocionais e eu preciso fazer as perguntas financeiras. Eu preciso fazer esses 3 briefings. Então, quando a pessoa fala que faz um briefing bom para mim, eu vejo que ela está fazendo só 33% do que é um bom briefing. E os outros? 60%. Não está executando. Tá? Por quê? Porque eu não estou entendendo o que está motivando ele a me contratar. Então, muitas vezes a pessoa vem para uma reunião, você recebe o seu cliente, e essa pessoa, em vez de acolher para criar uma relação de confiança e conseguir fazer as perguntas que eles querem, o que ele faz? Ele começa a se vender. Eu trabalho muito com arquitetos, por exemplo, ou designers, enfim, que quando o cliente chega para a reunião, ele fica falando quanto é o trabalho dele, quanto ele já foi premiado. E, na verdade, não é isso. Porque para o cliente chegar até você para uma reunião, ele já pesquisou toda a sua vida. Ele já sabe quem você é. Então, você não precisa se vender. Ele já comprou você para te chamar para uma reunião. Então, é importante eu aqui focar nas questões técnicas, financeiras e emocionais. Para quê? Para conseguir desenvolver a melhor solução. Para saber como eu vou montar a minha estratégia. E as pessoas acham que negociação acontece quando eu estou falando de preço. Negociação acontece aqui já. Porque negociação é processo. Então, a partir do momento que eu vou fazendo as perguntas, eu vou conduzindo o meu cliente para onde eu quero que ele chegue a partir do quanto ele quer investir. Né? Durante muito tempo eu trabalhei numa loja de móveis de alto padrão e a gente tinha um armário na loja que o preço daquele armário era o preço da cozinha inteira. Era um armário alemão. E quando eu via que o cliente, de repente, não tinha muito potencial, porque o que as empresas de treinamento fazem? Vão nas lojas e falam para os vendedores que eles têm que apresentar todo o showroom. Quando, na verdade, esse é o maior erro. Porque eu não conheço meu cliente. Eu posso falar uma bobagem, eu posso cometer um erro. Então, primeira coisa, eu acolho, para depois entender quem ele é. E se a partir do momento que eu entendi que esse cliente não tem potencial, era muito engraçado. Vocês viram que eu sou bem miudinha, né? Quando o cliente chegava para ver o showroom, eu parava na frente do armário. E saía mostrando, e não deixava ele abrir a porta. Porque ele ia olhar aquilo, ele ia querer, ele ia se apaixonar, e ele não tinha potencial de compra, porque eu já descobri qual é o potencial de compra dele. Né? E aí o que acontece? Você frustra o seu cliente e ele vai embora, quando ele vê o orçamento. Então, por isso que eu não posso pular etapa. Eu preciso entender quem ele é, para desenvolver a solução, e aí justificar do porquê ele vai comprar comigo. Então, aqui é a parte onde eu agrego valor. Aqui é a parte onde eu resolvo para o meu cliente aquela questão, minha equipe está dando muito desconto. Como que eu resolvo isso? Por quê? Porque a sua equipe não está agregando valor. Mas ele conhece o benefício dos meus produtos, ele sabe falar das características. Ótimo, mas ele não está ligando ao ponto emocional principal. Porque não adianta você vender qualidade para quem quer comprar status. Não adianta você vender qualidade ou conveniência para quem quer design. Então as pessoas compram por razões diferentes. E vou falar para vocês, gente, para eu descobrir essa coisinha de 3 letras de ponto emocional principal, eu perdi uma comissão que era um carro zero. Tive que pagar um carro zero para entender esse negócio. Foi quando eu perdi essa grande venda que eu falei, esse é o ponto. E ali eu fui testando para ver se a minha percepção estava real. E aqui que a mágica acontece. Então, depois que eu despertei o desejo, aliado ao ponto emocional, eu vou para a negociação. Aí eu vou falar de como ele vai pagar. Eu jamais posso mostrar preço para quem eu não despertei desejo. E aí o que os vendedores fazem? Eles mostram o preço e depois saem justificando, não é? Aí o cliente mostra e fala, não, mas esse valor está fora do que eu estou imaginando. Aí ele sai argumentando o porquê. Mas quando você faz isso, o cliente não está mais te ouvindo. Você já perdeu o seu cliente. Porque ele já está pensando que ele não pode pagar aquilo. Esse é o ponto. Então, gente, vendas é lógica. Então, se eu pular essas etapas, eu perco a venda. E o que os vendedores fazem? Mal conectam, mal falam do produto e quer falar de preço. Ou faz 2, 3 perguntas, manda o orçamento por WhatsApp e acha que vai vender. Não vai. Não vende. Flávia, mas meu contato é por WhatsApp. Mas você, antes de mostrar o seu orçamento, você precisa pensar primeiro se aquela solução é a que vai se adequar ao cliente e depois justificar do porquê aquele preço tem o valor que tem. Né? E é aqui que as pessoas erram. Tem contato, não pergunta, não conecta, manda orçamento por WhatsApp, perdeu a venda. Tá?
E depois a gente tem o passo A. Opa, vou rápido aqui. Nossa, vai pulou tudo. A gente vai para o passo A, que é a administração da carteira de clientes. Como eu disse para vocês, vem da estratégia, não é intuição. Né? E se ela é estratégia, ela pode ser construída. Porque tem vendedor que trabalha na sorte. Né? Se entrar, cliente vendeu, se não entrar, não vendeu. Ou dia 20 ele percebe que ele não vende nada, e nos últimos 10 meses do mês ele sai correndo para conseguir fazer um resultado. Então, o que a gente precisa saber administrar? E aí eu tenho que saber olhar índice, eu preciso entender o perfil de consumo, qual é o tempo médio de fechamento desse cliente. Lá no livro eu trago todos os índices que vocês têm que olhar para saber, de fato, administrar essa carteira. Porque é ali que vai dar o resultado sustentável para vocês. Porque, geralmente, eu chego nos meus clientes, o ciclo de vendas está assim. Vende muito, vende pouco, vende muito, vende pouco. Por quê? Porque não tem um planejamento estratégico. E simplesmente ele está atendendo quem parece. Então, qual que é a ideia disso? É que a venda ela vai oscilar? Vá, mas que ela seja uma marolinha, né? Não um tsunami. Né? E é isso que a gente trabalha. E junto a isso, a gente tem o pós-venda memorável. Porque é aqui que a gente fideliza o cliente. Não adianta você fazer um trabalho de excelência se aqui você não fidelizou. Porque a fidelização do cliente vem a partir de duas esferas. A realização do sonho, mais a realização da expectativa. E a expectativa acontece aqui no pós-venda. Né? Então, eu preciso trabalhar essas duas esferas. E aqui, eu vou trazer para vocês 2 cases de sucesso. Um é a empresa Esfera Construções e Reforma, é uma construtora, que chegou até mim com essa demanda. Flávia, eu quero pegar o cliente no dobro do preço e atender metade dos meus clientes. Falei, beleza. Então, a gente montou que estratégia? A gente começou, primeiramente, definindo qual o público, toda aquela proposta de valor. O que ele queria, quem era o cliente, onde que estava aquele cliente. Os donos são um casal, né, os 2 engenheiros. Então, o que a gente tinha que fazer para eles conseguirem navegar naquele mundo que eles queriam atender? E, a partir dali, a gente veio treinando toda a equipe que tinha, de alguma forma, interação com o cliente. Porque se eles querem atender o público de alto luxo, o que a gente precisa? Ter uma equipe de alto luxo. Né? Se eu quero ter um trabalho memorável, eu preciso ter uma equipe preparada. E a gente foi treinar. Dentro desse quadro eu tenho mestre de obra, eu tenho os engenheiros que ficam ali, eu tenho estagiários, a gente treinou a equipe inteira quanto a atendimento. E a gente conseguiu, em 9 meses, um aumento de quase 270% de crescimento em relação ao ano anterior. Só com treinamento. A gente não fez investimento de marketing, nada. Só treinamento ali. E um outro case bastante importante, os 2 estão no livro, eu conto, que é a Arabesco Decor. A dona da loja, que é a terceira ali em cima, chegou para mim assim. Gente, ela é personal trainer e comprou uma loja de decoração. E falou para mim assim, Flávia, não gosto de gente, não sei vender. Estou quase desistindo da loja. Eu falei, nossa, que fácil, né? A pessoa não gosta de gente e não sabe vender. E o que eu fui fazer? Primeiro, eu trabalho com ela. Depois, a gente começou a treinar a equipe. No começo, era ela e 2 vendedores. Era essa moça e esse rapaz, que acabou virando o gerente dela. E hoje, para vocês terem ideia, a gente saiu de uma loja de 150 metros quadrados para uma loja de 315, mais 900 metros quadrados de depósito. Ela era uma revendedora e virou uma importadora. Então, no primeiro ano, a gente foi para o crescimento de 37%, no segundo, 52%, e a gente fez um trabalho aí de 4 anos. Né? Sempre ali, trabalhando equipe, enfim. E hoje a gente tem 7 pessoas atendendo o cliente, mais a dona. E agora ela ama vender, que foi o maior desafio. Né? E virou blogueirinha, que também não gostava de internet. Isso eu não posso criticar, porque eu também não gosto. Né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. E ela está ali. Se vocês entrarem no site da Arabesco Decor, vocês vão ver qual é a performance, o nível de excelência e cuidado que a gente tem com o cliente. E aqui eu fiz um treinamento até com a equipe de entrega. Os meninos que carregam tapete e levam. Tá? Opa! Apareceu alguma coisa aqui na tela. Então é isso. Né? Então, para a gente meio que finalizar, como que a gente cria uma experiência de vendas memorável? Primeiro, a gente precisa trabalhar esses 4 quadrantes. Ter um propósito muito claro, transformar a vida das pessoas, mostrar valor e ser verdadeiro. Porque se a gente não for verdadeiro, o cliente vai perceber. Porque tem uma coisa que se chama neurônio espelho. Vocês já ouviram falar? Não? Neurônio espelho é aquela coisa que é assim, se eu abrir a boca de sono aqui,
todo mundo começa. Aí você fala, você está com sono? Não, por que você abriu a boca? Por causa do neurônio espelho. Esse neurônio capta a sua intenção. Né? Então, são aquelas pessoas que você bate o olho igual, fala, gostei desse rapaz. Aí você olha e fala, não gostei desse rapaz. Mas o que ele te fez? Nada, aí meu anjo da guarda não bateu. Não é anjo da guarda, gente, é neurônio espelho. Ele está captando a intenção. Como a intenção não bate com a sua, esse relacionamento não acontece. Então, a gente precisa trabalhar esses 4 quadrantes para poder ter fãs do nosso trabalho, que é isso que a gente quer. Porque nada melhor do que o nosso cliente vendendo a gente. Né? E aqui, eu vou pedir para vocês também, quem tirar alguma foto desse resumo, postar, né, o Mardega TR e o Expo Empreendedor. Então, marque também, gente, o evento. Vamos prestigiar o nosso evento. Tá? E aqui a gente tem a mentoria MOVA, que eu queria apresentar para vocês, que é Movimento, Ousadia, Vendas e Ação, que é onde eu trabalho com os empreendedores para a gente conseguir esse sucesso. E a gente está com turma para abrir, então quem quiser ter informação... Opa, deixa eu sair do QR Code. Pode me mandar no Insta, enfim, eu vou deixar o telefone da minha assistente também do escritório, vocês podem entrar em contato, que é onde a gente trabalha todos esses aspectos para fazer com que vocês consigam esses resultados. E para finalizar, eu queria passar um vídeo. Todo mundo conhece o chocolate Milka, né? Aquele roxinho da vaquinha. E vocês sabem que depois que eu vi essa experiência, mudou a minha relação afetiva com a marca. Hoje, se tiver um chocolate Milka, eu compro Milka. Ele só não ganha do Toblerone branco, para mim, que é meu preferido. Né? Mas salvo esse, ele ganha. E o que eles fizeram? Porque às vezes a gente acha que despertar a emoção do cliente é algo muito difícil. Né? Eles fizeram uma ação na Argentina, num momento de crise absurda na Argentina, e eles queriam o quê? Levar conexão entre as pessoas. Que foi o que eles fizeram. Eu vou passar esse vídeo para vocês analisarem como que eles conseguiram tornar o dia dos argentinos melhores. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradecer, aqui estão todos os meus contatos. Quem quiser seguir o Rodney, depois envia o quadro que ele fez. O arroba dele é @rod7, numeral arte. E é isso, gente. A mensagem final é: não tenham vergonha de vender seus produtos, porque o brasileiro tem vergonha de vender. E o seu produto pode transformar a vida de uma pessoa, pode tornar o dia dela melhor. Então, estejam claro o propósito e atendam os seus clientes de uma forma memorável. Obrigada.